Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nossa aula hoje é de história. Na unidade passada, a gente viu a história, né? O papel dos historiadores, né? Qual é o papel dos historiadores, né? E por que era importante estudar história, né? É como eu disse para vocês, se não fosse a história, nós não tínhamos conhecimentos dos fatos que aconteceram no passado. Então, é toda uma trajetória, um marco, um levantamento, uma questão de pesquisa, né, para a gente conhecer, né, a história daqueles que vieram antes de nós, né? Então, veja só, lá no seu livro didático, na página 22, livro didático, página 22 e 23. Pega aí rapidinho, por favor. 22 e 23. Diz assim: grupos humanos na pré-história. Tem uma imagem lá do homem na pré-história e tem assim uns questionamentos na página 23, que diz assim: a cena que você vê na ilustração representa algumas atividades realizadas pelos primeiros grupos humanos em um dos períodos da pré-história, período neolítico. Que atividades estão sendo realizadas por eles? O que mais chamou sua atenção nessa cena? Então, você vai observar, né, a cena e vai responder esses questionamentos, tá? Vai responder esses questionamentos. Então, primeiro, os grupos humanos na pré-história. Olha, os grupos humanos na pré-história, eles deixaram um rastro de sua existência, tá? Eles deixaram um marco de sua existência por aqui. Seja por meio da cultura, de material, seja por meio da cultura de material também, seja pela expressão artística, mas eles contribuíram na história, ok? Na página seguinte, preparando uma viagem. Eu sempre digo que quando a gente estuda a história, a gente viaja no tempo, né? Eu tive a oportunidade de começar o curso de História, mas eu não concluí. É maravilhoso. A gente vê que muitas coisas já existiam no passado. Olha, na unidade anterior, você conheceu um pouco sobre história. Teve o contato com o trabalho do historiador, né? Que é quem estuda, quem é historiador é quem estuda a história. E refletiu sobre o registro da passagem do tempo entre diversos povos. Agora, você vai fazer uma longa viagem no tempo, tá? Para descobrir como os primeiros grupos humanos viviam e se organizavam. A viagem será longa, porque você estudará uma história que começou há cerca de 2 milhões de anos. Olha, veja que interessante. Você irá conhecer, né? Você estudará um pouco sobre uma história que aconteceu há cerca de 2 milhões de anos, tá? Então, a história, a pré-história, ela é dividida, para facilitar o estudo, ela é dividida em 2 períodos, o Paleolítico e o período Neolítico, tá? Olha, foi durante o período Paleolítico, tá? Um dos períodos da pré-história, como eu disse, que ela é dividida em 2 períodos, Paleolítico e Neolítico. Então, foi durante o Paleolítico que os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas. Batendo uma pedra na outra, eles obtinham lascas que passavam a ser usadas como lâminas. E com essas lâminas, eles podiam construir outras ferramentas e utensílios. É por causa do uso da lasca de pedras que o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. É provável que você já saiba que, para facilitar o estudo da história, geralmente, os historiadores dividem esse período em 2 grandes partes. Falei lá no início, tá? Por que teve a divisão, gente? Para facilitar o estudo da história. Como que viviam os paleolíticos e depois os neolíticos. Na página seguinte, na 25, tem assim, o nomadismo, depois o sedentarismo. Olha, o nomadismo e depois o sedentarismo. Gente,
Para viver, os grupos humanos do período paleolítico, eles caçavam, eles pescavam, eles faziam coleta de alimentos, de folhas, de frutos, de raízes. Esses grupos ficaram conhecidos como caçadores e coletadores. E os caçadores e coletadores, eles eram nômades. Gente, olha, eles eram nômades. O que eram nômades? Eles não tinham um lugar fixo para morar, tá? Eles eram nômades porque eles não tinham um lugar fixo, ou seja, um lugar certo para morar, né? Porque a gente pode sair, rodar, sair. A nossa casinha é sempre a nossa casinha, tá? Eles não, eles ficavam em um lugar. Aí quando eles exploravam ali, eles caçavam, pescavam, coletavam o que eles queriam. Quando não tinham mais o alimento para eles, eles saíam dali e iam para outro local, tá? Eles iam para outra localidade. Aí, veja só, tinham de se deslocar constantemente, que diz assim, olha, os caçadores e os coletadores eram nômades. Eu expliquei o que eram nômades. Não tinham lugar fixo para morar. Tinham de se deslocar constantemente para conseguir alimento e não tinham uma moradia fixa, o que eu terminei de explicar para vocês. Quando os recursos de determinado local se esgotavam, né, as frutas, a pesca, as raízes, eles se mudavam, tá? Eles se mudavam. Depois de muito tempo, surgiram as primeiras atividades da agricultura e a criação de animais. Isso aí foi questão de tempo, não foi assim, ó, do dia para a noite, não, foi questão de tempo. Isso ocorreu há pelo menos 10 mil anos. Ó, para aí, gente, já no período neolítico. O período em que surgiu, o período em que seguiu ao paleolítico, tá? E a criação dos animais, ela não surgiu no paleolítico, e sim no período neolítico, tá? Segundo pesquisas recentes, as primeiras formas de agricultura ocorreram perto das montanhas e dos rios. As terras eram o quê? Próximas a essa localidade, elas eram fértil, terra boa para o plantio, para a colheita. Então, e não precisavam ser desmatadas. Né? Veja, olha a preocupação do homem com o meio ambiente. Eles não precisavam ser desmatadas para eles fazerem isso. Tinha início, então, um processo de sedentarização. Isso quer dizer ao contrário do que ocorria antes. Os grupos humanos não tinham mais de se deslocar constantemente em busca de alimentos. Eles passaram a se fixar em um único local, no qual plantavam, criavam animais, tiravam seu sustento e eles se tornaram sedentários, tá? Sedentários. Então, veja só, depois desse período, né, que as primeiras descobertas e tudo, aconteceu no período, o período neolítico, ele é uma continuação do paleolítico. Então veio o quê? O polimento de pedras, ele começou a fabricar instrumentos, o homem começou a se modernizar mais, né? Criar os seus utensílios, né? Olha, você veja que com o tempo ele foi sentindo a necessidade do comércio, né? Porque o comércio, antigamente, não existia comércio, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Né? E como era feito o comércio, pessoal? Era o quê? Uma troca de mercadoria, uma troca de produtos. Não tinha venda, tá? Então, ó, no período neolítico, os grupos humanos desenvolveram técnicas aprimoradas de polimento de pedras para fabricar instrumentos. Por isso, esse período também ficou chamado de Idade da Pedra Pólida. Além disso, desenvolveram-se pedra polida. Além disso, desenvolveram-se a tecelagem, fabricação de tecidos, em especial em fibras de vegetais, e a técnica para moer grãos, entre outras novidades. Alguns historiadores dizem que até mesmo a roda foi inventada nesse período, tá? Então, veja só. Na página seguinte, e no fim, na página 26, tá, pessoal? Na página 26. E no fim do período neolítico, que está a chamada Idade dos Metais, em que os seres humanos criaram técnicas
de lidar com os metais, como bronze, cobre, bronze, ferro, e assim fabricar instrumentos para esses materiais, tá? Então, muitas coisas, tá? Muitas coisas foi criado, as descobertas aconteceram no período neolítico, tá? No período paleolítico, o homem era o quê? Ele era nômade, né? Eu digo que é a idade do homem da caverna, quando existe aquele, que hoje nem passa mais, aquele desenho animado dos Fred Flintstone, né? Da idade da pedra, que bate uma pedra na outra para descobrir o fogo, para gerar o fogo. Então, veja só. Então, o período do Neolítico foi um período onde o homem foi se aperfeiçoando, tá? Foi criando novas técnicas, foi criando seus instrumentos de trabalho, e assim, muitas coisas deixadas por ele, né, provam que teve a existência desses grupos, né, esses grupos humanos da pré-história. Então, veja só, eu vou deixar um material para que vocês façam a leitura, é mais questão de leitura, porque são poucas as questões para ser resolvidas, que esse material, olha, da página 23 a 30 de História, tá? Aí, na próxima aula de História, eu realizo a correção do que foi resolvido, tá? É mais uma questão só de leitura mesmo. Ah, professora, é muito. Não, gente, não é muito, é leitura, tá? Então, vocês dão uma lida e na próxima aula de História eu faço a correção, tá? E vou deixar um vídeo, tá? Lá no final da aula eu vou deixar um vídeo para que vocês assistam. É um desenho animado, ok? Tchau e até a próxima aula.